Meu nome é Joyce Oliveira, sou advogada e hoje eu vou te ensinar como é que você pode consultar o seu processo e, inclusive, saber na sentença se você ganhou ou se você perdeu a sua causa. Eu sei que as decisões judiciais não são fáceis de serem interpretadas, a linguagem jurídica ela é muito rebuscada e as palavras são difíceis mesmo. E, inclusive, por isso é importante que você tenha o acompanhamento do seu advogado, da sua advogada ou do seu defensor público. É importante a presença desse profissional que é quem é qualificado e está te representando na sua causa. Mas caso você precisa consultar sozinho ou esteja até consultando por uma outra pessoa, hoje eu vou te ensinar o caminho. Já preciso adiantar para você o seguinte: os tribunais têm sites diferentes um do outro. E não é todo tribunal que você vai conseguir entrar da mesma forma. Mas eu vou tentar aqui te ensinar uma forma em que você vai fazer isso com todos os outros. Eu vou usar como exemplo a Justiça Comum e eu vou pegar o TJ, o Tribunal de Justiça de São Paulo, e o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Claro que você pode ir também presencialmente no fórum, aonde está o seu processo, pedir essa informação presencialmente, ou você pode fazer isso pela internet. E aí eu vou te mostrar agora qual é o caminho que você precisa fazer. Vamos lá, você vai lá no Google e vai digitar TJSP, consulta processual. Quando você joga aqui, aparece já TJSP, consultas processuais. Você clica ali. Ele já vai direto no ESAGE, que é onde está localizado todos os processos judiciais eletrônicos. Você vai em consultas de processos de primeiro grau, que no caso o seu processo ainda vai ter uma sentença, então é de primeiro grau. Então você clica em consulta de primeiro grau e aqui você seleciona qual é a forma que você vai consultar. Se é pelo seu nome, se é por um documento, se é pelo número do processo. Inclusive, se for pelo número do processo, é melhor, porque ele já entra direto no processo. Só que eu já preciso alertar uma coisa. Se for um processo em segredo de justiça, é necessário que você tenha a senha do processo. Porque quando tem segredo de justiça, somente as partes, o advogado e os servidores do Poder Judiciário que vão conseguir consultar. Então, é essencial que você tenha essa senha. Como que você consegue essa senha? Com o seu advogado ou você entrando em contato com o cartório, indo pessoalmente dizendo, olha, eu sou a parte desse processo, eu quero a senha desse processo. Eles vão te dar uma senha que é provisória e você vai conseguir consultar. E isso não precisa somente ser para processo em segredo de justiça, mas para qualquer processo que você tiver, para que você consiga consultar ele como um todo. Porque nessa consulta aqui, você não tem acesso a todo o processo, entende? Você tem acesso aos movimentos, às decisões do juiz. Você não consegue, por exemplo, ver a petição inicial do seu advogado ou então uma contestação. Então aqui você coloca o nome ou o documento aqui na frente. Se for aqui pelo número do processo, por exemplo, você preenche aqui. Se você souber qual é o foro que está localizado, você coloca aqui qual que é o foro. Se você não souber, você deixa todos os foros e ele vai pesquisar. Se o seu nome for um nome muito comum, você coloca pelo número de documento, tá? Porque senão ele não vai conseguir puxar, já que você vai deixar todos os furos. Então, no estado de São Paulo, na Justiça Comum, é assim que você faz. Agora, por exemplo, no estado do Rio, vou colocar aqui TJRJ, consulta processo, tá vendo? Aparece para mim aqui, processos, vem aqui em consulta processos. Quando você clicar, vamos voltar, volta aqui em judiciais. Aqui vai aparecer esse monte de letra aqui, você não vai entender nada. Mas aqui do lado, tá vendo? Tem por número, por nome, por OAB, por nome de advogado. Você vem aqui por nome, por exemplo. Quando você clicar aqui, vai aparecer aqui consultas processuais para você preencher os campos obrigatórios, que são esses aqui que tem o asterisco, para você preencher e você pesquisa. Então, a pesquisa você pode fazer dessa forma. Já tenta jogar no Google o tribunal e consulta processual, porque talvez o Google já te mande o campo que você já precisa entrar. Se você entrar no site do tribunal, talvez você fique um pouco perdido. E tá tudo bem se você ficar perdido, porque cada tribunal é de uma forma. Ok, Joyce, aprendi como que eu faço para consultar. Mas como é que eu sei se eu ganhei? Você entrou no seu processo,
tem lá os movimentos, aí tá lá concluso para julgamento, concluso para decisão, conclusos somente. Em seguida já tiver uma sentença. Você abre a sentença, tá escrito um monte de coisa que você não entende nada e tá tudo bem você não entender, porque a linguagem realmente é bem complicada. O que você faz? Se você não entender nada, você desce, vai lá no final da sentença, vai na parte que a gente chama de dispositivo. Vai ter em letras garrafais, em caixa alta, em negrito, em maiúsculo, as seguintes palavras. Pelo menos procura lá que vai ter escrito isso. Julgado procedente, julgado parcialmente procedente ou julgado improcedente. Joyce, complicou tudo. Calma. Como que funciona isso? Depende do autor. Por quê? O juiz vai julgar os pedidos do autor. Então, ele julga procedente os pedidos do autor. Então, quando ele julga procedente os pedidos do autor, ele está julgando a favor do autor e contrário ao réu. Se você for autor e estiver julgado procedente, você ganhou. Agora, se você vê que está julgado parcialmente procedente, então tem alguma coisa que foi pedido lá no início do processo e que o juiz entendeu que você não tem direito. Então você ganhou e perdeu ao mesmo tempo, você como autor. E o réu ganhou e perdeu também, porque algum direito pleiteado pelo autor não foi concedido. E isso é benéfico para o réu. Agora, se tiver julgado improcedente, o autor já perdeu e quem ganhou foi o réu, porque para ele é a melhor coisa quando vê lá julgado improcedente. Só que eu falo isso no geral. É sempre importante analisar processo a processo para verificar exatamente o que está acontecendo naquele processo. Por isso que é importante ter a presença ali de um profissional adequado, que é o advogado, tá? Mas em linhas gerais, é isso. Na sentença vai estar dessa forma. Ah, então tá julgado procedente, improcedente, julgado imparcialmente procedente, então o processo acabou. Não. Porque quando se tem a sentença, é possível que uma das partes recorra. Então o processo não acaba simplesmente com a sentença. Quando que você pode dizer que realmente acabou? Quando você olhar no processo e tiver uma certidão chamada certidão de trânsito em julgado. A certidão vai dizer, certifico do fé que em data tal os autos transitam em julgado. Alguma coisa nesse sentido. Trânsito em julgado, o que significa isso? Significa que nenhuma das partes pode mais recorrer. Nenhuma das partes mais pode recorrer, o processo acabou e o processo, então, ele vai ser arquivado. Lembrando que isso eu falo em linhas gerais, ok? Volto a dizer, é sempre importante você ter a orientação do seu advogado para que ele possa analisar a sua situação e te dizer exatamente o que aconteceu. É direito seu você saber o que aconteceu no seu processo, o que está acontecendo, qual foi a decisão, se foi favorável ou não, e os motivos de ter sido favorável ou não. Você precisa saber qual foi o entendimento do seu juiz na hora de julgar a sua causa, ok? Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado, tenha esclarecido um pouco mais sobre como que você pode aí pesquisar o seu processo e saber se você ganhou ou perdeu. Então eu peço para que você curta esse vídeo, compartilhe com alguém que pode estar precisando dessa informação e, claro, se inscreva no canal. Se você ainda tiver alguma dúvida ou alguma sugestão de algum vídeo que eu possa trazer aqui para maiores esclarecimentos, deixe aqui no comentário. É muito importante também ter a sua opinião.